Edson está preso há mais de 3 meses, condenado por um assassinato que ele garante não ter cometido. Estou dizendo aqui, morro dizendo nada de participação, eu não dei um tapa, eu não segurei ninguém. A única coisa que eu tenho a dizer é que se houver justiça, quem fez vai ter que pagar. A história da condenação do Edson começa no dia 14 de setembro de 1996. Há 20 anos, quando um jovem foi assassinado na cidade de Virgem da Lapa, no Vale de Jequitinhonha. Darli Oliveira Silva Júnior foi morto durante uma campanha política. 2 grupos políticos disputavam a prefeitura de Virgem da Lapa. No dia do crime, várias pessoas estavam na Praça Central participando de eventos, justamente eventos políticos. E aí, em determinado momento, começou uma confusão generalizada. E um vereador resolveu intervir para tentar dispersar o tumulto. O problema é que ele estava armado. Uma mulher acabou agredindo o vereador a pauladas. O vereador então sacou a arma e disparou várias vezes. Um dos tiros acertou de raspão a mulher. O marido dela, vendo a confusão, resolveu também intervir e tentar proteger a companheira. Só que ele também foi alvejado por um disparo. O filho do casal, também no meio da confusão, resolveu tentar proteger principalmente o pai e pulou sobre as costas do vereador que estava armado. Só que o rapaz, de 16 anos, acabou sendo jogado no chão. Nesse momento, ele acabou sendo atingido por um dos tiros e foi socorrido ainda com vida, mas morreu a caminho do hospital. O assassino é este homem, um produtor rural conhecido na região. Nós não provocamos nada desde cedo, a gente começou a carreata e eles começaram a atacar a gente, né, e jogando latinha, ofendendo a gente, e a gente sempre evitando. Aí nesse momento que já estava dispersando e indo embora, que começou essa confusão. Aí foi onde é que aconteceu o ocorrido lá, o fato. Segundos depois, Vanderli de Oliveira Silva percebeu que tinha acertado o próprio sobrinho, que era apoiador do candidato rival. O pai e a madrasta do rapaz foram atingidos por alguns disparos e também quase foram mortos. Como é que é o relacionamento de vocês hoje? Mal. Cada um para um lado. Cada um para lá, outro para cá. Depois disso, vocês nunca mais conversaram? Não. Já me ameaçou, foi umas 2 ou 3 vezes aí na rua já, me ameaça direto. Vanderli fugiu do local, mas dias depois se apresentou na delegacia, onde foi preso. Na cadeia, ele chegou a escrever uma carta de próprio punho. No documento entregue à justiça, Vanderli assumia a autoria do homicídio e relatava os motivos. Quando nós estávamos presos, eu escrevi uma carta para o juiz e relatei o que tinha acontecido. O homem ainda solicitou uma audiência com o juiz e confessou o crime. Me ouviu, eu relatei tudo, mas não falou nada. Eu esperei eles me procurar de novo para me falar alguma coisa, não procurou mais nada. Mesmo tendo confessado, Vanderli nunca foi apontado pelas investigações da Polícia Civil como autor do assassinato. E nem ele mesmo entende o motivo. Agora, por que às vezes eles não quiseram incriminar? Acho que era por causa que eles também tinham a vontade de incriminar o Neném. Agora, por que eu não sei. Neném é quem? O Edson. Várias pessoas presenciaram a confusão e o crime, mas com medo da repercussão na época, ninguém procurou a polícia para prestar depoimento. Agora, 20 anos depois, encontramos algumas pessoas. Seu José Geraldo estava de carro em uma praça perto do local do homicídio e conta que foi ele, até então sem saber o que tinha acontecido, quem deu fuga para Vanderli. O Vanderli chegou montado numa moto, na garupa de uma moto, e desceu, pulou da moto, andando. E me pediu que eu levasse ele, me leva ali, no outro local. Ali onde? Na ponte. Eu saí com ele no carro e na descida, que nós saímos da praça, Valdomiro Silva, ele falou, ó, Zé, eu dei uns tiros ali na Baixinha. Baixinha era o lugar da confusão. Eu falei, mas Vanderli, como é que aconteceu isso e tal? Ele falou, os caras me agrediu de paulada. E eu, apavorado, já tinha tomado paulada na cabeça, na costela, saquei a arma, tirei na mulher do meu cunhado, minha cunhada, aliás, né, esposa do irmão dele, e atirei no menino e atirei no Darli. Ele fez 3 disparos. Eu falei, mas e aí, alguma coisa grave? Eu acho que o menino tomou um tiro no peito, na região do tórax,
e é difícil para escapar. Foi no quente da questão, da confusão. Eu fui a primeira pessoa que ele revelou, que ele conversou, depois que ele saiu do local. Aí eu conduzi ele para a zona rural. Outra pessoa que acompanhou tudo naquele dia foi o seu Antônio. O aposentado afirma que Edson não estava nem perto do local dos disparos. E ao contrário do que foi apurado na época pela Polícia Civil, Edson carregava nas mãos os óculos e não uma arma. Ficou em pé, longe, afastado da briga. Ele ficou em pé, ele estava com óculos preto no olho, ele levou a mão no olho, tirou esse óculos preto do olho e ficou com o óculos na mão. Ainda levantou assim, os pés assim, para altear para ele olhar lá, onde estava, olhar lá no meio da briga. Aí começou os tiros lá, no meio da briga, e ele de longe em pé, olhando essas coisas. Outra testemunha importante e que também não foi ouvida é o Gustavo. Foi ele quem socorreu Darli Júnior e praticamente presenciou tudo o que aconteceu. Quando eu vi, olhei, já vi o menino caído, sabe? Caído no chão. Eu, como estava mais próximo da minha loja, eu corri na loja e apanhei o carro. Assim que eu coloquei ele no carro, e parece que já estava morrendo. Eu até segurei ele pro braço, que ele caiu para o meu lado, sabe? Eu estava dirigindo, aí acabei de chegar com ele no hospital. Mesmo sem os depoimentos dessas testemunhas, o julgamento aconteceu um ano depois. Edson e Vanderly foram absolvidos pelo corpo de jurados. Mas o Ministério Público recorreu e pediu um novo julgamento. O julgamento aconteceu 5 anos depois e os dois foram condenados. Mais uma vez, nenhuma das testemunhas foi ouvida. Aliás, todas as pessoas que prestaram depoimento no primeiro julgamento foram processadas por falsa declaração. Enquanto recorria em liberdade, Edson decidiu sair do país e morou por mais de 10 anos nos Estados Unidos. Em 2014, por conta de uma doença do pai, ele decidiu retornar para o Brasil. Para não ficar longe da família, estava morando na região, mas em outra cidade. O problema é que existia um mandado de prisão contra Edson, já que ele tinha sido julgado e condenado. Só que ele seguia a vida normalmente, não estava escondido. Vivia como comprador e vendedor de gado no Vale de Jequitinhonha. Até uma pessoa ligar para a justiça anonimamente e pedir a prisão dele. E a justiça acatou. O curioso é que o homem que assumiu a autoria do homicídio e as 2 tentativas foi julgado apenas pelas tentativas. O assassinato prescreveu e ele nunca responderá pelo crime. O coração fica doendo por não poder fazer nada, né? Mas eu tentei, né, às vezes, fazer, mas não consegui fazer o que era para ser feito. O senhor tem medo de ser preso? Eu não. Se eu cometi o crime, eu não tenho medo, não. Já fui uma vez, medo não tem, não. Poliana é casada com Edson e conta que já pegou o marido emocionado diversas vezes, por ter que viver longe da família, principalmente do pai, motivo pelo qual ele voltou para o Brasil. E o que é pior, respondendo por um crime que ele garante não ter cometido. Quando ele foi preso, eu vim aqui para a cidade e comecei a conversar com as pessoas, porque eu sabia de algumas pessoas que conheciam a história, né? Apesar dele falar muito pouco sobre esse assunto, porque era um assunto que machucava ele demais da conta, né? Às vezes eu pegava ele chorando sozinho por causa disso e tal. Poliana ainda faz graves acusações de que algumas testemunhas teriam sido trancadas em um quarto e orientadas a mentir no primeiro julgamento. Uma das testemunhas que já tinha falado no processo de instrução, né? Falando que viu Edson matando, ele falou que não foi dessa forma, que ele foi trancado dentro de um quarto pelos advogados assistentes da acusação e que eles ensinaram a ele o que ele tinha que dizer, né? Essa pessoa chegou a ser ouvida de novo? Não, porque ela juntou um atestado médico para não ir. Inconformada com a decisão da justiça, Poliana pediu a revisão criminal para ver o marido em liberdade. Só que essa ação da justiça pode acabar sendo decidida depois da progressão de regime, em junho do ano que vem. Até lá, ele vai permanecer na cadeia. A revisão criminal ela demora em torno de 8 meses, né? O habeas corpus em torno de 45 dias. Para quem está preso injustamente, eu acho que é muito tempo. Não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Não me considero culpado em nada, não tive participação em nada nessa morte dele. Muito pelo contrário. Aqui,
Não precisa negar. Eu tenho chateado porque era meu amigo o menino. A família era minha amiga.